Brasil está em escala de desenvolvimento. O crescimento econômico em 2010 foi o maior dos últimos 24 anos. O aumento de 7,5% no PIB coloca o país em destaque no mundo e faz os olhos de investidores se voltarem para as nossas potencialidades. O crescimento, claro, puxa a economia dos estados. E no caso específico do Ceará, o estado está no mesmo caminho de atração de investimentos observado em âmbito nacional. E os nossos atrativos naturais são chamarizes para empreendedores, em especial os ligados à agropecuária e agroindústria. A reserva hídrica cearense é estratégica nessa atração. É o que você vai ver no programa Conhecer de hoje. Segurança hídrica e economia de mãos dadas. A água vai determinar a localização de empresas no futuro. Regras do mercado. Empresários estrangeiros analisam se o cenário hídrico cearense é favorável a investimentos. Potencial subaproveitado. Ceará tem liderança na produção de tilápia, mas a capacidade é para muito mais. Análise dos mananciais. Pesquisa mostra se a água dos açudes cearenses tem qualidade para a piscicultura. O programa Conhecer está no ar. Bem indispensável à vida e cada vez mais valorizado no mercado. Pesquisas recentes mostram que a água será decisiva nos próximos anos para o desenvolvimento de projetos econômicos. A quantidade disponível e a qualidade das reservas vão ditar onde serão feitos investimentos, já que o mercado não pode perder dinheiro e investir onde não haverá condições de os negócios prosperarem é prejuízo. Nesse cenário, o Ceará está em vantagem em relação a outros estados. Água para beber, para plantar, para desenvolver. Historicamente, quando o chão é seco e o céu não se manifesta, vidas padecem. Por isso é fundamental garantir reservas hídricas. O Brasil sabe disso há mais de um século, quando começou a elaborar as primeiras políticas públicas voltadas à água. Só no semiárido nordestino foram construídos mais de 330 grandes açudes nos últimos 100 anos. E o Ceará é o que concentra a maior parte deles. 18 bilhões de metros cúbicos de água em capacidade. 134 reservatórios administrados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos em parceria com o DENOX. Em nenhum outro lugar do Brasil foram construídos tantos açudes quanto no Ceará. E isso tem um motivo: ajudar a equilibrar as irregularidades climáticas dos períodos bastante chuvosos e outros tantos de seca. Toda essa reserva, fundamental para dar de beber a homens e animais, também ajuda o Ceará a se desenvolver economicamente. A água é a base de qualquer processo produtivo. Quem tem está em vantagem em relação aos outros estados e os investidores sabem disso. Se houver água aqui no semiárido, a gente pode produzir praticamente qualquer cadeia produtiva. Hoje o Ceará está no centro de grandes projetos estruturantes nacionais relacionados à água. Um deles é a maior obra executada pelo governo federal, a interligação do Rio São Francisco às bacias do Nordeste Setentrional, que vai levar água para mais de 12 milhões de pessoas no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Outro projeto voltado à segurança hídrica é o Cinturão das Águas, que prevê a construção de um conjunto de canais e adutoras com extensão de 3.000 quilômetros para beneficiar mais de 90% da população do estado. Investimento de 7 bilhões de reais. Outra obra determinante para a segurança hídrica dos cearenses é o Eixão das Águas. O complexo de estação de bombeamento, canais e adutoras faz a integração das bacias hidrográficas do Rio Jaguaribe e da região metropolitana, através da transposição de águas do açude Castanhão para reforçar o abastecimento da Grande Fortaleza e do complexo portuário e industrial do Pecém. O empreendimento fortalece o ciclo de desenvolvimento econômico, já que vai garantir o funcionamento das termoelétricas, da siderúrgica do Ceará e da refinaria Premium 2 da Petrobras. Isso nos dá tranquilidade, porque com os investimentos do Estado,
com o trecho 2, trecho 3, trecho 4, trecho 5, nós teremos a região metropolitana de Fortaleza toda abastecida durante um período de 30 anos. Outras construções vão reforçar as reservas do estado, como o recém-concluído açude Taquara, no município de Cariré, o açude Figueiredo, em Alto Santo, em final de construção, e o projeto do açude Fronteiras, no município de Crateús, todos do DENOX, com investimentos previstos no Programa de Aceleração do Crescimento, além de obras executadas pelo governo do estado. Nós temos 5 barragens em andamento, estamos aí em fase final de conclusão, mais 2 barragens. A barragem Mamboeiro, em Antonina do Norte, e a barragem de Atobá, em Poeiras, que as ordens de serviço deverão ser dadas em meados de abril, pelo governador Cid Gomes. As outras 5 barragens, nós já temos algumas obras em conclusão, como a barragem de Riacho da Serra, que deverá ser inaugurada em abril. Vamos construindo várias adutoras e temos pequenos sistemas de abastecimento d'água, além do projeto São José, que beneficia a população difusa do estado. São pessoas que moram no interior. Estas obras vão reforçar o armazenamento do Ceará, que neste ano, devido às boas chuvas, é positivo. O estado já alcançou 80% da capacidade hídrica. E quanto mais reserva, melhor. Estudos recentes mostram que a água deve ser, no futuro, fator determinante para a localização de empresas. No Brasil, estudo da ANA, a Agência Nacional de Águas, revela que o país é um dos mais ricos em recursos hídricos do planeta. Tem 12% da água doce de superfície e 30% da subterrânea. Mas há disparidades regionais. No norte estão 68% dos recursos hídricos nacionais e apenas 5% da população. O sudeste concentra 43% da população. Tem a maior parte do Parque Industrial Brasileiro, mas possui apenas 6% da água doce disponível no país. Isso sugere que nos próximos anos haveria necessidade de deslocamento das atividades industriais no país e também do exterior para cá. Empresas já estão mudando polos de produção para nações com maior disponibilidade hídrica, fazendo com que os países que tenham água cresçam a taxas maiores do que os que não têm. A exploração desses recursos tem de ocorrer, no entanto, seguindo normas que garantam a sustentabilidade dos empreendimentos, já que não adianta ter água armazenada e ela não servir. No Ceará, essa é uma preocupação. A questão ambiental no Ceará, eu diria que ela é séria. Nós precisamos reverter o quadro de degradação ambiental que está afetando, além de outras coisas, a qualidade da água dos nossos rios e açudes. E a degradação dessa qualidade da água torna a água mais cara para a sociedade. Nós temos que trabalhar, então, na educação da população, na fiscalização e num planejamento melhor do desenvolvimento econômico do estado para poder degradar menos o meio ambiente e não prejudicar a qualidade da água para as gerações futuras. No próximo bloco, nós vamos ver exemplo concreto da tendência de migração de negócios já pela influência das nossas reservas hídricas. Empresas estrangeiras estão interessadas no potencial dos açudes cearenses para a piscicultura. É daqui a pouco. A boa estrutura de armazenamento hídrico do Ceará é importante para o estado conseguir atrair investidores. Os empreendimentos precisam, direta ou indiretamente, de água para funcionar. E apesar de estar no semiárido, região de seca, o Ceará vive uma situação estável. Os riscos de colapso de abastecimento são remotos. Isso é ponto positivo, mas não é tudo. Para sair na frente em relação a outros polos de atração de empresas, é preciso dar outros tipos de garantias aos investidores. No caso da piscicultura, atividade em expansão no estado, mais do que quantidade, a qualidade dos reservatórios é determinante. A infraestrutura hídrica erguida no Ceará, que leva água de qualidade à população rural, que permite o agricultor plantar nos perímetros irrigados e que faz o homem do campo multiplicar pescado, faz do Ceará pioneiro em alguns segmentos. A piscicultura é um deles.
E esse peixe, originário do continente africano e totalmente adaptado ao semiárido brasileiro, é o alvo do sucesso. A tilápia lidera o cultivo de pescado nos açudes cearenses e deixou de estar presente apenas à mesa das populações rurais. Cada vez ela ganha mais destaque até em polos gastronômicos. Essa boa receptividade do mercado faz o setor crescer. O Ceará é o maior produtor e consumidor de tilápia do Brasil. E isso se deve a vários fatores: a boa oferta hídrica disponível, o clima que é favorável, a boa adaptação dos peixes e, claro, ao pioneirismo dos pesquisadores cearenses que desenvolveram técnicas eficazes de produção. Técnicas como o cultivo em tanque-rede, que saem do Centro de Pesquisas em Aquicultura do DENOX em Pentecoste, no interior cearense, para todos os cantos do Nordeste, por meio das estações de piscicultura. Seu Odair Girão é um dos que hoje se beneficiam com a atividade. Ele deixou a roça para criar tilápia nas águas do açude Castanhão. Possui 40 tanques e um plantel de 3.600 peixes. Eu era agricultor, né? Aí apareceu essa proposta do Banco Sebrae na época, né? Aí nós entramos, mas aí no início não foi muito bom não. Nós fomos iludidos com muita coisa, né? Porque marinheiro da primeira viagem, como se diz a coisa, nós fomos, ditado. Apanha primeiro para depois ver onde é que o sapato está apertando, o ditado popular, né? Mas hoje você não quer voltar para a agricultura, não, né? Não, hoje não. Hoje eu já estou com o negócio já bem avançado, ralei muito para chegar onde eu cheguei, né? Chegou porque havia água disponível para trabalhar. E ao contrário do que muitos pensam, embora o histórico do Ceará seja ligado à seca e as reservas precisem sempre ser ampliadas, os 18 bilhões de metros cúbicos de água que podem ser acumulados nos reservatórios deixam o Estado numa situação confortável para cair em campo em busca de investimentos, usando a segurança hídrica como vantagem. Um dos órgãos que identificam os potenciais cearenses para atrair investidores é a Agência de Desenvolvimento Econômico. A ADESE recebe demandas de empresas e equipes em vários segmentos fazem análise financeira e determinam a viabilidade econômica do projeto. Um dos setores mais procurados é o de pesca e aquicultura. Somente a nossa coordenação, que é de pesca e aquicultura, ela no último ano ela recebeu em torno de 10 projetos importantes. A demanda, né? Os 3 principais, a tilápia, o camarão e agora o novo setor que é de algas, né? Uma empresa nos procurou para a produção de um produto chamado carragenana, que todo mundo conhece, né? Não pelo nome, mas se você está no seu dia a dia, no achocolatado, no presunto, no cosmético, no têxtil, no setor de tintas. Então, existe uma demanda muito grande e é um novo projeto que nós estamos aqui atraindo juntamente com a empresa do Rio de Janeiro. Nós temos aqui na ADESE, além do pescado, existe a pecuária de leite, que agora com a pastagem irrigada vai aumentar, né, a produção de leite no estado. A própria agricultura irrigada também, nos perímetros irrigados do Baixo Acaraú, Tabuleiro de Russas, Jaguaribe-Apodi. Então, isso aí está trazendo muito investidor para o estado nessa questão. Um dos trabalhos mais recentes realizados pela ADESE foi voltado para a piscicultura. Uma empresa espanhola, produtora de pescado, procurou a agência com o intuito de produzir 40 mil toneladas de tilápia por ano, o que significaria dobrar a capacidade atual do Ceará. Mas os empresários colocaram como condição garantias ambientais. A população da Europa ela preza muito pela questão da inocuidade do produto, né? De como é que ele foi produzido, se foi dentro da responsabilidade ambiental, social. Então, dos pedidos da empresa foi que fosse realizado esse estudo para ver realmente se existe a capacidade de suporte para essa produção que eles pretendem produzir aqui no estado. A ADESE então arregaçou as mangas para elaborar o estudo que precisaria ir à origem da produção, ou seja, a água. Saber se o Ceará teria condições de atender a empresa não só em disponibilidade hídrica, mas principalmente em qualidade dos recursos. Para conhecer em detalhes a qualidade da água dos reservatórios cearenses, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará encomendou um estudo a uma empresa especializada. Foram coletadas amostras de 4 açudes: Castanhão, Oroz e Banabuiú, os 3 maiores do estado, e Riacho do Sangue.
Juntos, eles representam 64% do volume total dos 118 açudes cearenses com potencial para a piscicultura. Com o estudo nas mãos, a ADESC vai ter mais embasamento para apresentar aos investidores que queiram produzir pescado em larga escala no estado. Daqui a pouco, no programa Conhecer, o passo a passo da pesquisa. Vamos mostrar como os especialistas fizeram a análise da água dos açudes do Ceará. Apesar de ser destaque nacional, o estado subutiliza o potencial para a produção de tilápia. O Ceará possui grandes açudes para múltiplos usos. Significa que eles têm como função abastecimento humano, irrigação, produção de peixes, atividades de lazer. Mas a água dos açudes é boa? Os reservatórios do estado atendem aos requisitos básicos de qualidade? Um grupo de pesquisadores desbravou algumas das principais barragens cearenses e obteve a resposta. A professora doutora em Engenharia Ambiental, Jeanette Có, e os engenheiros de pesca Davi Borges e Emanuel Soares, a pedido da nossa equipe de reportagem, voltaram à barragem Castanhão, em Alto Santo, no interior cearense. Eles foram refazer o caminho realizado entre novembro de 2009 e dezembro de 2010, durante pesquisas sobre a qualidade da água dos açudes cearenses. Os engenheiros, a serviço do Centec, cumpriam um trabalho encomendado pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará, que precisava dar respaldo científico de sustentabilidade ambiental a investidores estrangeiros sobre a potencialidade do Ceará para a produção de pescado. No estudo, os pesquisadores conheceram a realidade do Castanhão e de mais 3 açudes, Oroz, Panabuiú e Riacho do Sangue, em Solonópole, que representam 2/3 do volume dos reservatórios cearenses com capacidade para piscicultura. Os engenheiros fizeram 4 coletas de água em cada um, 2 no inverno e 2 no verão, já que o comportamento dos mananciais é diferente. Na quadra chuvosa, há diminuição da qualidade da água, porque os açudes recebem grande aporte de nutrientes das bacias hidrográficas. Na estiagem, há mais evaporação e maior concentração de sais. O estudo avaliou 2 dezenas de indicadores de qualidade de água para a piscicultura nos açudes. Nós analisamos como os principais parâmetros dentre esses 22: oxigênio dissolvido, temperatura, pH, compostos nitrogenados, fósforo total e clorofila. E depois o parâmetro microbiológico mais importante, que são coliformes termotolerantes. Os pontos de coleta foram distribuídos de forma a representar significativamente a amostragem de cada açude, com o uso de GPS. Estamos aqui na comunidade Curupati, dentro do açude Castanhão, com a equipe responsável pela pesquisa da qualidade da água. Esse aqui bem próximo, tem um dos pontos de coleta que foi analisado para saber se a água do Castanhão é boa para a piscicultura e para outros tipos de atividade também, já que nós estamos no maior açude para múltiplos usos da América Latina. Aqui tem um pedacinho de um laboratório pequenininho. Eles trouxeram aqui os equipamentos. Vocês podem explicar para a gente o que vocês têm aí para poder analisar a água? Ok. Aqui nós temos inicialmente o GPS, que vai nos indicar o ponto preciso de coleta. Anteriormente nós fizemos um estudo a partir do georreferenciamento, das análises do açude para escolher os pontos. Não foram feitas escolhas aleatórias, foi feita uma distribuição homogênea do açude, primeiro com essa imagem de satélite. Depois nós marcamos o ponto no GPS e viemos a campo para fazer essa coleta. Isso aqui é uma sonda multiparamétrica também, né? Ela vai medir alguns parâmetros, né, de qualidade de água. Dentro que a gente utiliza ela, o mais importante é a temperatura da água, né, o oxigênio dissolvido. Esse disco é um disco de SEC, um equipamento que parece rudimentar, mas é um avanço aí na parte liminológica. Com ele você consegue ver a transparência da água. Aqui nós temos uma garrafa de Van Dor, de 2 litros de volume. É um sistema simples, mas que nos permite fazer coleta de água
de águas profundas, não só de profundidade, de várias profundidades. A análise é feita tanto dos parâmetros físico-químicos verificados e registrados em loco, quanto da avaliação de nutrientes a partir de amostras de água coletadas e levadas ao laboratório especializado do NUTEC, a Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará, da UFC. O resultado para os 4 açudes analisados foi o mais satisfatório possível. Foi uma grata surpresa, porque todos os açudes estudados tinham um bom padrão de qualidade de água. Para a piscicultura, a água do Castanhão é boa? É, excelente. Já diz um amigo meu de Gama que se ele fosse uma tilápia, ele moraria no Castanhão. E por que essa água é boa? Quais são as características que fazem com que ela tenha essa qualidade? Primeiro, ela tem uma zona eufótica muito grande, ela tem uma transparência grande. E quanto maior a transparência da água, maior é a capacidade dos organismos fotossintéticos de produzirem oxigênio na água. Então, aumenta a oxigenação, né? Nós também temos muitos organismos que podem ser consumidos pelos peixes, né? Em geral, foram observadas poucas diferenças entre o Castanhão, o Oroz, o Banabuiú e o Riacho do Sangue. Alguns açudes têm um desenho diferenciado, tem algumas reentrâncias que possuem características únicas, porque tem um padrão de circulação diferenciado. Mas, em geral, quando se fala dos reservatórios, eles têm um padrão de qualidade de água bastante próximo. O açude Riacho do Sangue, questão de especificidade pela questão de uso e ocupação do solo, por ser o menor de todos, possui uma menor bacia hidrográfica. E ele é um dos que apresenta a bacia hidrográfica mais bem conservada. No mapeamento foi levado em consideração a área de pastagem, áreas de adensamento urbano e área de mata virgem e em recuperação. E a mata ciliar, né? E a mata ciliar também do açude. E o Riacho do Sangue ele apresentou um maior índice de mata virgem ainda e em recuperação. Ao mesmo tempo em que comprovou a capacidade para a produção de pescado, a pesquisa constatou que os açudes cearenses têm potencial aquícola muito grande, mas subutilizado. Hoje, o Ceará produz cerca de 25 mil toneladas de pescado. Segundo o engenheiro de pesca da ADESE, a produção pode chegar a 240 mil toneladas em 15 anos. E já existem projetos para isso. Dentro desse projeto PIS, nós temos os 3 focos principais, que é a produção de alevinos, né? Tem uma empresa da Noruega, uma das maiores do mundo, nessa questão de genética. A gente também está atraindo para o estado, para a produção de alevino, aumentar, que são as sementes, né? do início de todo o cultivo da tilápia. E essa empresa ela vai aumentar em torno de 50% a 60% da produção atual do estado. A outro foco é a questão da produção, né? Como eu falei, a empresa espanhola para produzir, aumentar a produção, né? Dobrar a produção no estado. A gente pretende em 2013 já está com essas 40 mil toneladas, se tudo correr bem. E no horizonte de 15 a 20 anos, há a possibilidade de aumentar isso para 236 a 240 mil toneladas ano de tilápia no estado. Por tudo o que se viu na pesquisa, pode-se concluir que o Ceará tem a base para alavancar o processo produtivo. E agora com mais subsídios para um crescimento sustentável, bom para a classe empresarial e para as populações que dependem da água para viver. Nossa preocupação foi não apenas dar uma resposta para o investidor ou pelo convênio da ADESE, foi aproveitar o momento e fazer realmente uma pesquisa científica, com provas, com contraprovas, para que esses resultados não fossem contestados. E nós tivéssemos como, a partir daí, pedir políticas públicas diferenciadas, né, trabalhar com a comunidade, com conscientização, como um facilitador. O programa Conhecer fica por aqui. Para se comunicar com nossa equipe, você pode mandar uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.